Era por volta das 4 horas da manhã. Eu não conseguia dormir. Eu procurava encontrar uma posição na cama para dormir, mas eu não conseguia. Então eu comecei a ter uma visão. Nessa visão, eu estava em um lugar bem deserto. E nesse lugar, o céu era laranja rosa. Realmente era uma cor estranha. Eu não tive esta experiência com um homem. Realmente era Jesus que estava comigo. Então eu olhei para o chão e vi uma grande pedra afundada no chão. E ela estava começando a girar. Então eu estava olhando para esta rocha. Quando ela terminou de girar, uma porta apareceu diante de mim. Então o Senhor Jesus abriu esta porta. A entrada deste portão que Jesus abriu era como a boca de um dragão. Jesus me mandou entrar por aquele portão e eu respondi que eu não poderia entrar na boca de um dragão. Então Jesus me disse para eu não ter medo, porque Ele estava comigo. Então eu entrei. Notei que onde estávamos era a escuridão absoluta. Eu não conseguia me ver. Eu só podia ver Jesus, porque Ele estava iluminado e a luz que saía dele estava brilhando. Nós estávamos andando. Então nós chegamos na frente de uma porta. Logo eu percebi que havia coisas ruins que estavam acontecendo atrás desta porta. Então o Senhor abriu esta porta. E quando entramos naquele lugar, eu vi fogo. E comecei a ouvir a voz e lamentos das pessoas que estavam sentindo dores. Aquilo era insano e perturbador. Então perguntei a Jesus onde nós estávamos. E Jesus me disse: este é o inferno. Depois disso caminhamos. Eu estava muito assustada. Eu não disse nada. Eu estava sentindo arrepios. Então eu vi um bebê colocado em uma mesa. O bebê estava chorando muito. Ele tinha entre 7 e 8 meses. Este bebê estava com uma criatura ou um monstro de 4 a 3 metros de altura. Essa criatura era assustadora. Ele era muito feio, com unhas compridas. Essa criatura estava brincando com esse bebê que estava chorando. Ele estava brincando da mesma maneira que um pai brincar com seu filho. Então perguntei a Jesus como é que termina um bebê no inferno. Então o Senhor Jesus me disse que esse bebê são a maldição dos pais, ou seja, seus pais eram magos ou bruxos. Eles mataram essas crianças em bruxarias e estas bebês, quando morrem, vão para o inferno. Essas crianças se tornam realmente maldição. O Senhor Jesus disse que todas as crianças ou bebês que são usados em magia negra ou por bruxos, quando morrem, eles vão direto para o inferno. Então nós saímos dali e andamos mais adiante. Chegamos a um lugar onde vi 3 bacias grandes e dentro dessas bacias haviam larvas. E as almas eram jogadas ali dentro. Elas choravam de dor. Então um homem veio até nós e tentou tocar no Senhor Jesus. Este homem parecia um fantasma. E ele começou a clamar ao Senhor Jesus: Senhor, perdoe-me. Perdoa-me por todos os meus pecados. Me dê uma segunda chance. Por favor, me ajude. Me perdoe. Então eu perguntei a Jesus por que aquele homem chorava daquele jeito e gritava. Então Jesus me disse que este homem,
quando estava vivo, foi avisado diversas vezes. O Senhor Jesus estendeu a mão para ele muitas vezes, para que ele abandonasse sua vida de pecado. O Senhor Jesus enviou para ele pastores, irmãos, para que ele se arrependesse por causa de muitos problemas e perseguições da vida, algumas finanças. Essa pessoa abandonou o Senhor. Ele não perseverou na oração e o pecado dele o levou à morte. E é por isso que ele se encontra aqui neste lugar. Então nós fomos para outro lugar e vi uma mulher dentro da lava gritando. E ela gritava: Senhor, Senhor, eu estou sofrendo aqui, porque eu estou aqui e este não é o meu lugar. Me dê uma segunda chance para que eu me arrependa. Por favor, Senhor. Então eu perguntei para o Senhor: Senhor, o que aconteceu com esta mulher? Então Jesus me respondeu: eu salvei essa mulher. Essa mulher era uma cristã, mas por causa das dificuldades financeiras e os problemas materiais que ela tinha, ela voltou para trás e começou a ter uma vida de pecado. Eu toquei no coração dos meus servos e servas para falar com ela, para que ela tivesse uma mudança de vida, mas a palavra que foi enviada a ela não perseverou nesta palavra, e ainda mais ela se afundou realmente em sua vida. Então ela morreu. Então eu olhei para o Senhor e o Senhor realmente estava chorando. Ele me disse que aquele lugar não era para os homens. Ele me disse que a verdadeira felicidade está na vida eterna. Por causa das decisões que os homens tomam na terra, eles chegam a este lugar. O Senhor me disse que todos têm que seguir corretamente o Evangelho que está na Bíblia. Então, depois daquilo, eu vi uma grande escada. E o Senhor Jesus me disse: nós iremos subir aquela escada. E eu olhei e eu não vi final naquela escada. E quando eu pisei naquela escada, em um piscar de olhos, nós já estávamos no final da escada. Então nós chegamos a uma porta, um portão, e o Senhor Jesus abriu aquele portão. Era um lugar muito lindo, tudo lá era branco, tudo estava iluminado. Então o Senhor me disse: nós estamos no paraíso. Então eu comecei a ver casas, eu comecei a olhar todas as coisas ali. Então na minha frente eu vi um homem sentado no chão e a expressão do rosto dele era neutra. Ele não estava triste e nem estava feliz. Eu não poderia descrever a expressão do rosto dele. Então eu perguntei para ele por que ele estava sentado no chão. Então o Senhor me disse: esse homem na terra, ele foi meu servo. Ele me serviu como um pastor e ele foi fiel, e por isso que hoje ele está aqui. O Senhor Jesus me disse: esse homem trouxe muitas almas perdidas para mim. E ele está assim porque ele está paralisado vendo tantas maravilhas no céu. Então eu comecei a ver muitas casas lindas. Então eu vi uma criança ali. E o Senhor me disse: essa criança na terra era órfã. E ele conheceu minha palavra. E mesmo nas necessidades dele, aonde ele ia, ele pregava minha palavra para as pessoas. Mesmo enfrentando as dificuldades, ele pregava minha palavra onde ele ia. Houve muitas necessidades na vida desta criança e ele morreu com essas necessidades. E quando ele morreu, ele veio para a minha glória. Agora esta criança está comigo e você vai voltar para a terra. E quando você voltar, diga para as pessoas que a minha volta está breve. Eu digo para todos que estão na terra, que estão no pecado: se voltem para Jesus, se arrependam, porque Ele está voltando em breve. Realmente estamos nos finais dos tempos. Testemunho da irmã Raimonde Calombo.